A gente segue falando dessa ação penal que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 6 aliados de planejar um golpe de Estado. Terminou ontem o prazo para as alegações finais, como a gente viu aí no relato da Manuela Castro. Então a gente vai conversar ao vivo também sobre esse assunto e também a adultização, esse assunto que está sendo muito debatido no Brasil e que ganhou destaque nesta semana depois que o influencer denunciou casos nas redes sociais. Nosso convidado é o meu amigo, nosso amigo Alexandre Correia, cientista político, está novamente conosco aqui para nos ajudar a interpretar todos esses fatos, né? Começando pelo caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente argumenta que ele não praticou atos para promover um golpe de Estado, aquela trama golpista, e reverter o resultado das eleições de 2022. Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo. Queria que você falasse, tem essa parte... É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez na TV. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para você. Tem essa parte jurídica, né, Alexandre? A gente precisa separar uma coisa da outra, né? Porque a ação penal ela será julgada pelo Supremo Tribunal Federal, respeitando todo o rito do judiciário. E tem a parte política e os efeitos dessa parte política, né? Agora, as alegações do ex-presidente não batem com o que a gente presenciou na época, né, Alexandre? É verdade. O que a defesa dele alega, basicamente, é que não existe uma liderança clara, né? As provas coletadas pela... Primeiro, eles dizem que não houve prova e não há nada que o atrele diretamente como líder dessa trama, e se houve, foram atos preparatórios, que no máximo isso, que não estariam previstos no ordenamento jurídico. Né? Mas, de novo, quando a gente trata de política, existem os fatos, existem a percepção dos fatos, o que as pessoas interpretam desses fatos. Assim, né? A gente tem um Brasil que já não é de hoje, tem pelo menos 10 anos, que é um Brasil um bocado fraturado. Isso começa ali por 2013, 2014, a gente já teve uma eleição muito apertada da Dilma com o Aécio, e o Aécio contesta aquele resultado, ele pede uma recontagem de votos, enfim, né? Então, depois teve impeachment. Então, a gente já vem de um Brasil fraturado, de um Brasil fracionado, e essa cisão do Brasil, ela vem se acirrando, né? Então, assim, eu tenho visto pesquisas, as pesquisas foram divulgadas, né, por, enfim, IPEC, Quest, enfim, diversos institutos, eles têm mostrado que, de um modo geral, a maior parte da população parece ser contra um processo de anistia, acredita que tem que se haver um julgamento, porque o que está em jogo é algo sério, né, a abolição do Estado, mas existe um percentual não desprezível também que tem suspeição das instituições jurídicas. Existe um processo no mundo de crise das lideranças, né? Então é um processo um bocado delicado e problemático ao mesmo tempo, assim. E, Alexandre, ainda falando, né, sobre essas alegações de algumas defesas, né, de alguns dos aliados do Bolsonaro, muitos falaram sobre o processo de delação do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, né? Muitos falaram que o conteúdo dessa delação, eles colocaram em xeque. O senhor acredita que realmente isso pode acontecer, de repente não validar ou não? Diante das delações, mais de uma que ele fez, não tem como isso não ser levado em conta nesse processo? Olha, a curto prazo, de novo, eu não sou especialista na seara jurídica, eu acho improvável a curto prazo haver uma anulação dessa delação, porque ela foi homologada por aqueles que estão à frente do processo, né? Agora, o Brasil é muito incerto a médio prazo, né? A gente tinha o presidente Lula, um pouco antes de se reeleger para o terceiro mandato, ele estava preso, né? E hoje ele é presidente, né? E a gente já viu no passado, por exemplo, na fase da Lava Jato, muitos dos processos acabaram sendo revistos a médio prazo, algumas coisas foram anuladas. Então, assim, a curto prazo, segundo eu leio, converso com pessoas do mundo jurídico, me parece que uma anulação dessa delação improvável, assim, né? Mas quando a gente estica o horizonte de maneira um pouco mais larga, é um bocado temerário você cravar qualquer coisa no Brasil, porque a gente já viu de tudo, né? Agora, Alexandre, fazendo uma análise política, né? Na sua opinião, esse julgamento do ex-presidente, dos aliados dele,
pode, de alguma forma, influenciar até que ponto as eleições do ano que vem? A gente vai estar praticamente a um ano das eleições para presidente da República, governadores, Congresso Nacional, enfim. Eu acho que vai ter um impacto enorme, inegável. O Bolsonaro é o maior nome, o maior representante da ideologia da direita no Brasil, não há como negar isso, as pesquisas mostram isso, né? Isso vai ter um impacto enorme, assim, né? E independente do desfecho jurídico disso, né, seja como um cabeça de chave ou não, como um apoiador, como um endossador de algum nome da direita, eu acho que ele vai continuar sendo muito relevante e eu acho que os impactos disso, a gente já viu aqui na Câmara, poucos dias atrás teve uma espécie de motim, né? Não estavam, enfim, deixando nem o presidente sentar na cadeira, ou seja, a gente parte por um processo de fracionamento, de esticamento da corda, de tensionamento ainda maior. Então, eu acho que vai ser esse julgamento que muitos preveem para setembro, outubro, vai ter desdobramentos muito importantes, sim, sobre as eleições que se seguirão no ano seguinte. Eu não tenho expectativas de que a gente tenha um destensionamento. Eu acho que as coisas caminham para um tensionamento maior, é o que se avizinha, assim, né? Alexandre, outro assunto é a questão da adultização. Só nessa semana, 32 projetos de lei foram apresentados na Câmara dos Deputados para prevenir e combater a exposição de crianças, a exploração sexual e outros crimes na internet. Na sua leitura, as autoridades acordaram para esse problema? Está ganhando mais destaque agora? De repente vai ter mais atenção para até essa questão da internet, né? Para leis para a internet, que hoje no Brasil a gente praticamente não existe? Esse problema já existe há algum tempo, né? O que acontece é que um vídeo de um influenciador viralizou, tem mais de 30 milhões de views, e que eles põem de maneira longa, mas um caso didático, o que vem acontecendo, e de alguma forma a sociedade meio que acordou. Mas é um problema. A gente, como conjunto da sociedade, acabou ao longo dos 10 anos, de um jeito um bocado estranho até, concordando em ceder a nossa intimidade, né? Então, a gente posta o que a gente toma café, o que a gente almoça, posta a esposa de biquíni na praia, ou seja, só quando a gente joga isso para a esfera das crianças, isso tem uma outra conotação, isso tem riscos envolvidos, e o algoritmo, as redes sociais, elas estão aí para ganhar dinheiro, elas querem que você fique o maior tempo possível dentro dela, para que eles vendam mais anúncios e ganhem mais dinheiro, né? E o algoritmo percebe aquilo que atrai as pessoas. Então, muitas vezes as crianças, elas ainda não têm os mecanismos de defesa, elas não têm a personalidade desenvolvida. Então, se adultos podem acontecer por conta do uso indevido ou mal calibrado de rede social, você imagina criança, assim, né? Então, tem que ter um olhar muito cuidadoso para isso e, de fato, né, existe, a gente não pode mercantilizar a infância, né? Então, eu acho que precisa tomar cuidado só com exagero, né? Precisa ver. Meus filhos aprendem inglês com a internet, aprendem ciências, aprendem matemática também. Então, é uma ferramenta útil, mas tem que ter mecanismos de proteção. E as redes sociais não podem ser um império do nada, né? Um império da terra sem lei. Eles ganham bilhões. Eu estou aqui dando uma entrevista para vocês. Se porventura eu usar dessa minha liberdade para atacar ou ofender alguém, posso ser responsabilizado, vocês como emissora podem ser, então não é possível admitir que uma plataforma possa servir para fazer o que quer que seja. Tem que ter algum tipo, não que isso vire censura, mas tem que ter algum tipo de regulação para que a gente proteja aqueles que precisam ser protegidos. Eu ia falar justamente isso, né, Alexandre? Terra sem lei, que a internet está mais do que na hora que tomara, né, que se prossiga com esse debate para que finalmente se coloquem limites para o uso das redes sociais. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida, sempre muito bem-vindo, viu? Um abraço para você. Eu que agradeço, é um prazer enorme participar, estarei sempre a postos para conversar com vocês, é sempre uma alegria. Obrigada, Alexandre. Um abraço, meu querido.